Votação adiada do requerimento de método de votação apresentado pelo deputado Altair Moraes ao projeto de lei 346 de 2019. Em votação, requerimento. Pela ordem, nobre deputada Marina. Tem a palavra Vossa Excelência para encaminhar em nome da liderança. Presidente. Deputado Arthur. Só fazer um registro aqui que no projeto anterior, na sessão anterior, eu sei que não conta mais, projeto do Gil Diniz, eu não consegui votar pelo eletrônico, perdi a votação, fiquei conversando, perdi a votação no microfone, só registrar que voto sim no projeto. Está registrado em ata tua posição, porém, como você mesmo disse, não conta como efeito de quórum no processo de votação. Deputado Marina tem a palavra para encaminhar em nome da liderança da rede. Caros deputados, solicito a atenção de vocês por um breve tempo para que eu possa falar sobre o motivo pelo qual retirei o projeto da primeira infância. E eu começo com uma pergunta. Qual deputado consegue me dizer qual é o orçamento do Estado para a primeira infância? Qual deputado consegue me dizer qual é o plano do Estado para as crianças de 0 a 6 anos? Não tem resposta, porque o nosso Estado não prioriza a primeira infância, porque não temos um plano para as nossas crianças. A política estadual pela primeira infância tem como objetivo criar um marco legal para que a gente possa avançar nesses temas. E eu venho aqui dizer, lamentando bastante o fato de ter retirado o projeto hoje, por alguns motivos. Lamento pelas nossas crianças, que seguirão sendo esquecidas pelo Estado, que seguirão sem ser orçamento, sem ser prioridade absoluta. Eu lamento por vários deputados aqui presentes, que me mostraram da pior forma possível que eu não posso contar com a sua palavra. E eu lamento, principalmente, pela falta de diálogo. Porque não é verdade que eu não quis fazer alterações no projeto. Fiz 25 alterações e vou passar uma por uma respondendo elas. Em relação ao nobre deputado Douglas, que aqui subiu, me dirigiu a palavra, respeitosamente, devolvo a percepção de o que falta. Deputada Marina, eu vou pedir desculpas a Vossa Excelência, segurando o tempo, 8 minutos e 4 segundos. Não tem condição da gente continuar no plenário da maneira como está. Tem uma oradora na tribuna, né, e os deputados não estão só conversando, né, muitos deles, inclusive, de maneira muito eufórica. Eu sugiro que, caso tenha interesse, conversas importantes que eu sei que estão acontecendo, fazer no café que nós temos atrás, ou a minha sala está à disposição, né, mas que a gente possa dar oportunidade à deputada de fazer a sua posição e a sua colocação. Acho que agora é melhor, deputada Marina. Agora sim devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Vou voltar ao que vinha dizendo. Em relação ao nobre deputado e colega Douglas, a fala dele posso pouco fazer, porque ali falta interpretação de texto e sobra teoria da conspiração. Fica difícil construir um diálogo quando a gente realmente não consegue entender o mesmo texto. Mas em relação à colega deputada Janaína, na qual subiu aqui também e falou de vários temas, da qual eu concordo e respeito, quero falar tema por tema do qual foi colocado por ela. A nobre deputada subiu aqui e disse vários temas, colocou temas importantes, na quais eu passei 2 horas na sala dela concordando e construindo diversas alterações a eles. Vou passar um por um, para que não sobre dúvida que meu interesse é na primeira infância, que meu interesse é garantir políticas públicas de qualidade para as crianças de 0 a 6 anos, que meu interesse é garantir que a gente construa diálogo, pontes, com foco no que importa, com foco em melhorar a vida das crianças do Estado de São Paulo. Mas que não é possível, a cada fato que eu faço isso, a cada gesto, a cada alteração no texto, a gente quer ir um pouco mais, descobre outras coisas que quer colocar, que, na verdade, só reforçam a percepção de que não há um interesse real e genuíno em apoiar as crianças do Estado, em aprovar esse projeto. Então, vou começar
as 25 alterações que eu topei realizar nesse projeto, sem contar as alterações que já tinha feito na CCJ, em consonância com o deputado Gilmacy. A gente começa com os princípios e diretrizes das áreas prioritárias, que no artigo 3 coloca a política, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios voltados ao atendimento do direito da criança na primeira infância, considerando as peculiaridades dessa faixa etária e mantendo a relação das etapas posteriores à vida, obedecerão aos seguintes princípios. Inciso 4º, fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário. Quebrei esse inciso, deixei só familiar, coloquei um outro como estreitamento dos laços comunitários. A deputada subiu aqui e disse da importância da gente cuidar das crianças com deficiência. Tema esse que trabalhei por mais de 8 anos na minha vida, entendo e respeito. Tema, inclusive, que já é regulamentado pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBDI, que foi aprovada no Congresso Nacional. Tinha uma discussão sobre as escolas, tema já regulamentado. A palavra inclusão trazia essa percepção que podia ter um mal entendido. Topei colocar, em vez de inclusão, atenção às necessidades das crianças com deficiência, acabando assim com esse possível impasse. Mais uma alteração que eu aceitei. No inciso 9º, tinha a palavra corresponsabilidade da família, da comunidade, da sociedade, na atenção, proteção e promoção do desenvolvimento da criança. Aqui a gente está falando da política, como diz o artigo 3. Entendi o medo de que a gente estivesse tirando o espaço da família, colocando em pé de igualdade com o Estado, ainda que tem um artigo inteiro falando sobre a importância, a primazia da família. Troquei a palavra corresponsabilidade, aceitei a palavra dever, para que a gente possa, então, colocar é dever da família, da comunidade, da sociedade, a atenção, proteção e promoção das crianças. Ainda nesse inciso, tinha uma sugestão muito bem-vinda a respeito do processo de adoção, da qual foi inteiramente acatada. No artigo 4º, a gente tinha uma discussão sobre a participação solidária das famílias e da sociedade por meio das organizações representativas na proteção e promoção das crianças. São diretrizes para a formulação e avaliação da política. Tirei o em todos os níveis, que poderia dar a entender que poderia invadir o nível particular de cada família. Aceitei e acatei essa sugestão. Ainda no mesmo artigo 4º, no inciso 9º, a gente tinha uma questão em relação ao respeito à formação cultural da criança, relativamente à identidade cultural e regional, à condição socioeconômica, ético-racial, linguístico e religioso. Coloquei sem prejuízo de sua autonomia, entendendo que sim, as famílias e crianças têm autonomia na sua escolha cultural. 9º, a busca ativa por famílias adotivas, de modo de tornar esse processo o mais célere possível. Aceitei também esse inciso, colocando a questão da adoção em primeiro lugar. Artigo 5º, tinha de novo um artigo que colocava os incisos convivência familiar e convivência comunitária. Coloquei convivência familiar em primeiro lugar, solicitação do deputado Douglas. Quebrei em 2, colocando a família ainda como mais importante. Ainda que não tenha o menor sentido, enquanto isso quer dizer a partir da política e não da vida privada de cada um deles. Aceitei também uma sugestão endossada pelos colegas do Novo a respeito da forma de publicidade, garantindo um texto mais claro sobre a publicidade dirigida às crianças na primeira infância. Seguindo no projeto, no artigo 7º, tinha uma questão e uma sugestão sobre a participação das crianças em relação à própria política. Deixei claro que seria observada a respectiva faixa etária. Tinha uma discussão a respeito do inciso 7º desse artigo, que falava a promoção de meios e oportunidades para a criança na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais como consumidoras e produtoras de cultura nas suas diferentes expressões e valorizações da diversidade regional. O deputado Douglas sugeriu na sua emenda
colocar observada a respectiva faixa etária, da qual eu concordei e coloquei no artigo. Não concordei, e é verdade, em seguir esse texto colocando impedindo a sexualização precoce, porque entendo que sim, ainda que nós podemos ter um entendimento do que isso significa, aqui sim abre brecha para que a gente discuta isso num outro nível sobre o que é sexualização precoce. Tema polêmico que não quero trazer para o meu projeto de crianças de até 6 anos. Observada a respectiva faixa etária, garante que as crianças tenham acesso a conteúdo somente destinado à sua idade. Eu só quero impedir que a gente torne um projeto destinado às crianças, um projeto polêmico que discuta, afinal de contas, o que isso significa. Quando eles falam que deixam muito amplo, aqui sim a gente está deixando amplo e polêmico. Observada a respectiva faixa etária, que foi a sugestão do nobre deputado Douglas, garante que a gente possa ter conteúdos adequados para crianças até 6 anos. Ponto. Continuo. A gente garantiu e aceitou a proteção à liberdade religiosa, solicitação da deputada Mares. Aceitei também o direito ao acesso e contato direto com a natureza, tema importante para que a gente garanta o desenvolvimento de nossas crianças. Em relação à questão do homeschooling, que não é competência estadual, como dito pela deputada Janaína, aceitei colocar em qualquer de suas formas, chegando a um consenso. Acabo aqui minha explicação, antes de passar todos os textos, reiterando que eu estou aberta ao diálogo e que quem perde com a gente não aprovar esse projeto são as nossas crianças. Obrigada. Em votação. Em votação, requerimento de método de votação. Os favoráveis se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para pedir uma verificação de votação. Regimental pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, vamos fazer soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Corrêa. Colocar o Democratas em obstrução. Democrata está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Para colocar o PTB em obstrução. Douglas Garcia coloca o PTB em obstrução. Está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Ed Thomas. Para colocar o PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. PT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado delegado Olim. Progressista em obstrução. Progressistas está em obstrução. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Pessoal em obstrução. Pessoal está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos Pela está em ordem, obstrução. presidente. Pela ordem, deputado Gambale. PSL em obstrução. PSL em obstrução. Deputado Alexandre. Solidariedade em obstrução. Solidariedade está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Colocar o Marta Costa. PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Colocar o deputado avante em Nery. obstrução. O avante está em obstrução. Pela ordem, presidente, para colocar o PSDB em O PSDB obstrução. está em obstrução.
Pela ordem, senhor presidente. Deputado Itamar. Colocar o MDB em obstrução, O MDB está presidente. em obstrução. Transcorridos 4 minutos, neste momento vamos abrir o sistema eletrônico. Peço encarecidamente para que os parlamentares votem pelo sistema eletrônico. Está aberto o sistema eletrônico para votação. Pela ordem, deputado Altair. Por favor, senhor presidente, só esclarecer. Agora é o método de votação. Neste momento estamos votando o método de votação do seu projeto, exatamente. Ok, obrigado, senhor presidente. Queria pedir aos senhores deputados para votarem sim. Pela ordem, senhor presidente. PDT em obstrução. O PDT está em obstrução. Peço, por favor, que os deputados que não fizeram o cadastro das suas digitais nesse novo sistema de votação, novo sistema de votação, façam o cadastro digital pela SGP para que possamos sempre utilizar o sistema eletrônico de votação. O último sistema tínhamos muito problema, esse sistema não temos problema para o processo de votação. Então, por favor, registrem as suas digitais neste novo sistema que nós temos de votação. Já pode votar, ô presidente? Já pode votar? Posso falar? Presidente, pela ordem? Ah, tá. Encerrado o processo eletrônico de votação, vou abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram registrar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Wellington Moura. Para votar sim, senhor presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. E já peço ao deputado Wellington que cadastre a sua digital para que a gente possa fazer essa votação sempre pelo sistema virtual. Deputado Pela Daniel. ordem, senhor presidente. Para votar favorável, senhor presidente. Registro o voto de Vossa Excelência. Também solicito ao deputado cadastrar a sua digital para fazer o voto. Deputado Rodrigo Moraes. Voto sim, senhor presidente. Também peço que faça o cadastro de sua digital para votar eletronicamente e registre o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Aprígio. Para votar sim, presidente. Também peço que faça o cadastro da sua digital para que a gente possa votar eletronicamente e registre o voto de Vossa Excelência. Deputada Marina. Gostaria de colocar a rede em obstrução. Rede está em obstrução. Deputado Edmir Chedi. Pela ordem, senhor presidente, para votar e votar sim, excelência. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo, está encerrado o processo de votação. Neste momento, vamos passar à alteração dos votos. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 44 senhoras deputadas e senhores deputados, 43 votos sim, presidente que não o vota, quórum insuficiente para deliberar o método de votação, ficando esgotado o objeto da presente sessão. Boa noite a todos.